Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui de volta com vocês, pelo canal Voz da Bíblia do pastor João Erlândio, onde eu tenho o prazer de trazer uma palavra para o seu coração neste momento. Mas antes de lermos o texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo, divulgar para que essa palavra chegue a outras pessoas. Não deixe de fazer parte do canal Voz da Bíblia, que você vai estar ajudando o canal a crescer para que chegue a outras pessoas para a glória do nome do Senhor. É uma honra estar com vocês e quero dizer que a alegria do meu coração é levar as boas novas da palavra de Deus para o coração daqueles que precisam ouvir uma mensagem do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, abençoe seu coração e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo e que você tenha muita alegria, muita paz no seu coração e que você possa aprender a palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu quero ler no capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, onde Paulo, aqui ele traz uma palavra muito importante para nós. Eu quero ler o texto que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha bem, o apóstolo São Paulo, primeiro ele começa dizendo acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está alertando o povo de Deus para não sermos ignorantes acerca dos dons. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentil levado pelos ídolos, mudos, conforme eras guiado. Quando nós éramos do mundo, nós não conhecíamos Jesus, nós éramos guiados pelo sistema do mundo, às vezes até pelos ídolos, porque nós não tínhamos Jesus no nosso coração. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Todos que falam pelo Espírito de Deus, que tem Jesus no coração, não diz Jesus é anátema. O que é a palavra anátema? A palavra anátema quer dizer animal e diabólico. Existem pessoas que não acreditam em Jesus, rejeitam o Filho de Deus, não confiam no Senhor. Tem pessoas que até mesmo crentes, dizem que são crentes, mas não confiam no Senhor Jesus. Não tem o seu coração apegado em Jesus, porque não se entregou a Jesus. Não se entregou, não mergulhou no rio de Deus para ser uma nova criatura, para confiar inteiramente no Senhor. Aí a Bíblia diz aqui: ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é anátema.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando você vê alguém defendendo o Evangelho de Cristo, quando você vê alguém lutando pelo Evangelho de Cristo, em qualquer circunstância, ele defende, ele não aceita afronta contra o Evangelho de Cristo, esse daí, ele tem Jesus no coração, ele realmente se entregou ao Senhor, ele realmente ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Aí aqui a Bíblia continua dizendo sobre os dons, sobre as diversidades de dons, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tem vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, que opera em todos. Olha bem, e há diversidade de ministério. Aqui nós não estamos falando de placa de igreja. Pessoas que saem por aí, uma placa aqui, uma ali, outra ali, e dizendo que é ministério. Isso aí é coisas do homem. Às vezes o homem faz o registro numa igreja para trabalhar. Na lei ele está liberado, porque nós estamos num país democrático, um país que tem liberdade de expressão. E, por enquanto, a igreja é livre. Um cidadão, se ele tem condição de registrar um trabalho, porque ele não quer trabalhar clandestino, ele registra uma igreja e vai trabalhar, desde que ele esteja fazendo as coisas com temor e tremor. Nada contra, é uma bênção. Mas não é isso os ministérios que Deus quer fazer. Porque tem pessoas que põem a placa lá e dizem assim, aí põe lá uma foto dele, presidente do ministério tal. Entendeu? Não é esse ministério que Jesus quer falar. Jesus está falando de ministério de coisas espirituais. Pessoas que têm dons, que trabalham no reino de Deus para o bem do crescimento do reino de Deus. Esse é os ministérios que Jesus está falando. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Entendeu? Vários tipos de operações. Aqui embaixo vai falar sobre isso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nem todas as pessoas são úteis para tudo. Entendeu? Nem todas as pessoas que profetizam, eles falam, eles têm variedade de línguas. Não, nem todas. Nem todas as pessoas que têm dom de curar, têm dom de maravilha. Entendeu? Nem todas as pessoas que têm dom de visão, que têm visões, ele é profeta. Entendeu? Tem tudo isso. Então, há diversidades de dom. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um como for útil, o que for útil para ele. Porque Deus conhece as pessoas e sabe a capacidade de cada um. Então, Deus usa cada um como quer. Olha bem o que diz aqui. O número e tipo de dons. Temos aqui várias referências aqui, também que fala sobre isso. Mas eu quero ler o texto, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Tem pessoas que têm a palavra da sabedoria. O Deus usa ele com sabedoria para expressar a palavra de Deus. Ele é uma pessoa que ele tem uma interpretação da palavra de Deus, e quando ele prega a palavra de Deus, ele interpreta pelo Espírito, e essa palavra vai chegar nas pessoas e as pessoas vão compreender, porque é a palavra da sabedoria. E quem tem a sabedoria? O Espírito de Deus. A palavra da sabedoria é dada pelo Espírito a um, a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Olha bem, tem pessoas que já fala com ciência. Além, entendeu? Consciência. É repartido. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Tá vendo? Às vezes tem gente que tem fé, mas ele não tem a palavra da ciência e nem tem a palavra da sabedoria, mas ele tem fé. Entendeu? Olha bem. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Entendeu? Tem pessoas que têm o dom de curar. Deus usa ele e ele ora e cura as pessoas. O dom, ele tem nele o dom de curar. Ele põe as mãos e a pessoa é curar. Entendeu? Por quê? Porque é um dom.
O Espírito usa ele no dom de curar. Mas às vezes esse homem que tem o dom de curar, ele não tem tanta fé. Mas ele tem o dom, Deus deu para ele. Entendeu? Às vezes ele não tem tanta fé, mas ele põe a mão e acontece, porque ele, o Espírito Santo, usa ele no dom de curar. Você está me entendendo? É dom. Alguém pode falar, mas como que uma pessoa vai orar e Deus vai curar se ele não tiver fé? Ele tem fé, mas ele não tem o dom da fé. Às vezes ele tem o dom de curar, mas não tem o dom da fé. Ele não tem o ministério da fé. Às vezes ele tem o ministério de curar. Às vezes ele tem o ministério da ciência. Às vezes ele tem o ministério da sabedoria. Entendeu? Mas ele não tem. Ele é usado naquilo que Deus repartiu para ele, deu para ele. E a outro, a operação de maravilhas. Tem pessoas que ele ora e acontecem maravilhas. Coisas extraordinárias acontecem, maravilhas aos olhos das pessoas. Porque ele tem o dom. E a outro, a profecia. Entendeu? Tem pessoas que têm o dom da profecia. Deus usa ele para profetizar. E aí Deus vai e usa ele, mas o dom de profecia, irmão, não é da maneira que muitas pessoas fazem. Tem lugar que você vai fazer uma visita na igreja, todo mundo profetiza ao mesmo tempo. Entendeu? A Bíblia diz que o dom de profecia é assim, quando um está profetizando, o resto fica calado na igreja, para ouvir o que Deus está falando. Entendeu? Mas a profecia não é aquela coisa que muitas pessoas fazem, que você não entende nem o que a pessoa fala. A pessoa fala língua o tempo todo e fala algumas palavras no meio, que você sai dali boiando, você não sabe o que é. Deus não usa ninguém em profecia dessa forma. Profecia, quando Deus usa para a pessoa que tem o dom de profecia, ele vai lá, quando Deus manda ele profetizar, ele sente no coração e Deus usa ele para fazer aquilo, entregar essa mensagem de Deus, da parte de Deus para essa pessoa. Ele chega lá e fala o que Deus falou para ele. Não precisa ele ficar pulando, fazendo movimento, fazendo um culto, fazendo aquela coisa toda, para depois ele entregar o recado. Tem pessoa que vai fazer um culto, ele pega a Bíblia, ele lê a Bíblia, aí ele faz uma oração, aí ele começa a falar a língua, daqui um pouco ele começa a pular para cima, daqui um pouco ele faz aquele ritual todinho, para depois ele começar a falar a profecia. Aí ele começa a falar a profecia, aí faz aquele baco-baco todinho e ninguém consegue entender, a pessoa fica infrutífera, não sabe o que aconteceu. Mas o profeta não. O profeta de Deus, ele chega e entrega aquilo que Deus deu para ele. Ele fala para a pessoa na nossa língua. Entendeu? Chega e entrega o que Deus tem e vai embora. Seja para o bem, seja para o bem, para a pessoa se alegrar, seja para a pessoa ficar alerta, ser alertado, ser repreendido, exortado, seja o que for, ele vai lá e entrega, porque ele é profeta de Deus. Ele não está ali para agradar as pessoas. Tem pessoas que só profetiza, vai pregar na igreja, só profetiza para o pastor, só profetiza para a esposa do pastor, só profetiza para aqueles irmãos mais importantes, entendeu? Toda pessoa é fácil de você saber se ele é profeta ou não, de Deus. Ele chega na igreja, a primeira pessoa que ele profetiza é o pastor. Deus é contigo, Deus tem isso na tua vida, e vai fazer isso na tua vida, e vai te dar isso, e vai conceder isso, porque você é uma bênção, você é um vaso, você foi escolhido, essas coisas todas aí. E é todos que chegam, gostam de dirigir uma profecia para o pastor. Eu não estou dizendo que o pastor também não precisa da palavra de Deus. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que não são profeta coisa nenhuma. Eles saem por aí para ter ibope. Só que é um perigo muito grande isso aí. As pessoas querem se enfeitar, querem se aparecer e acaba perdendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E ele fica sendo uma pessoa que faz aquele movimento todo, mas não tem nada de Deus. Esse é que é o perigo. Entendeu? Então, cuidado, você que é profeta, para você não entrar por esse caminho.
Entregue a palavra de Deus. Se você entregar a palavra de Deus, você é bem-aventurado. Agora, se você não entregar a palavra de Deus, com certeza você vai ser cobrado. E se você não se arrepender, é perigoso você perder até a sua salvação. Tenha cuidado. Então, nós vemos. E outro, a operação de maravilhas, e a outra, profecia. E a outro, dom de discernir os espíritos, que é um dom muito importante, discernir os espíritos. Sabe o que é discernir os espíritos? Às vezes você chega na igreja para congregar, aí começa lá várias pessoas, um vai lá, canta. Se ele estiver cantando pelo Espírito Santo, você sente, você discerne que o Espírito Santo está nesse negócio aí. Se ele está cantando somente para se aparecer, para vender o CD dele, se ele está fazendo aquele show evangélico, você já sabe, discerne pelo Espírito que não tem nada de Deus. Ele está fazendo só por interesse próprio, ele não está fazendo para adorar o Senhor. Se o camarada vai profetizar, você tem o discernimento do Espírito, você sabe se é o Espírito de Deus ou se é o Espírito da carne, das trevas, que está operando na vida dele. Você já tem o discernimento, entendeu? Porque você tem o Espírito Santo, o dom de discernir os Espíritos. É um dom muito importante que o crente tem que pedir para Deus, o dom de discernir os Espíritos. Uma certa feita eu estava pregando numa igreja. Eu vou contar rapidão para enriquecer a nossa palavra. Quando eu estava pregando, uma pessoa começou a falar língua, aquela língua, sabe? E Deus já me fez entender que aquela língua não era dele, não era do Espírito Santo. E eu fiquei incomodado. Deus me deu o discernimento. Aí eu falei, traga essa pessoa aqui que eu quero orar por ela aqui. Aí chamei na frente, os irmãos trouxeram, quando ela vinha vindo, que ela chegou perto, o diabo se manifestou. O espírito que estava falando na boca dela, tentando enganar o povo. E tinha muita gente, porque ela falava a língua quase toda, estava falando em quase todos os cultos lá, e as pessoas achavam que aquilo era bonito de Deus, e atrapalhando até a hora da mensagem. A hora que eu estava pregando, essa pessoa começou a falar, e estava atrapalhando. As pessoas não conseguiam ouvir a mensagem porque estava aquele baco-baco lá. Eu falei, isso não é de Deus. Deus me deu discernimento. Eu expulsei o demônio. Sabe o que o diabo falou na boca dela? Que tinha raiva de mim, que eu estava atrapalhando ele. Entendeu? Isso aí. Então, tenha cuidado. Peça para Deus o discernimento do Espírito. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Variedade de línguas. É errado falar língua? Não. Só que o Espírito Santo, ele tem ética. Ele usa uma pessoa em profecia para falar uma coisa para a igreja, ele não vai usar outra ao mesmo tempo para estar falando um para um, outro para outro, outro para outro. Tem pessoas só orando, 3, 4 profetas na igreja, cada um fala uma coisa para uma pessoa, e um fala daqui, outro fala de lá, vira aquela bagunça. Deus, ele tem ética, ele não é dessa forma. Entendeu? E aqui está falando, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação da língua. Tem pessoa que tem variedade de língua, mas o Espírito Santo só vai usar no momento certo a variedade da língua. Ele não vai usar uma pessoa em língua o tempo todo, na hora que o pregador está profetizando a palavra. Ele não faz isso, porque ele tem ética. Tem pessoas que vai lá na frente, pega o microfone do pastor, o camarada está pregando, ou o pregador que está pregando, toma o microfone dele para profetizar. Deus não faz isso, irmãos. Quem faz isso é o espírito das trevas, que não tem ética. Aí lança uma mentira lá na igreja e muitas pessoas ficam acreditando nisso. Deus, ele tem ética. Quando o pastor termina a mensagem da palavra de Deus, a pessoa que tem o dom, entendeu? A variedade de língua, Deus vai usar ela em línguas naquele momento. Só que Deus só vai usar ela em línguas para trazer uma mensagem para a igreja se tiver uma pessoa que interpreta a língua. Senão ele não vai fazer isso, porque Deus não é menino. Entendeu? Deus não é menino. Deus é ético. Ou se a própria pessoa tiver a interpretação das línguas. Porque é possível. Tem pessoas que têm a variedade de língua e têm a interpretação das línguas. Ele mesmo fala em língua, ele mesmo interpreta. E às vezes Deus usa um irmão e usa o outro para interpretar. É de Deus isso aí. Mas tudo na ordem, tudo na decência. Porque o Espírito Santo, ele é ético. O nosso Deus é ético, fiel, maravilhoso. E nele não tem sombra de variação. E ele não causa problemas no trabalho do Senhor. As coisas têm que acontecer da melhor maneira possível, porque ele é Deus. Entendeu?
E o homem que tem o Espírito Santo, ele tem ética. Entendeu? Ele é usado por Deus, ele não usa, ele não quer usar Deus, porque ninguém usa Deus, Deus que tem que usar. Mas tem pessoas que ele fala da própria carne, do seu próprio eu, porque ele quer se aparecer, ele quer ser importante, ele quer que as pessoas vejam ele como um profeta, como um homem usado. Por Deus, às vezes não é coisa nenhuma, entendeu? Ele só quer se aparecer. Humilhe-te diante do Senhor, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Deus o exalte. Porque se Deus não exaltar o homem, não adianta nada. Não adianta. Se o homem se humilha, ele será exaltado. Então tem a variedade de língua e tem a interpretação da língua. Se não houver intérprete, é melhor que fique calado na igreja. Para que ficar falando língua, se você não tem, se não tem ninguém que interprete? Se você não interpreta, fique quieto. Lê a Bíblia. Canta um louvor depois, na hora que você tiver a oportunidade. Porque você vai trazer mais edificação. Porque a pessoa que está lá ouvindo o culto, se você começar a falar só língua, a pessoa vai ser escandalizada, ele não conhece. Ele vai falar, o que é aquilo? Eu não entendi aquilo. E não entendeu. Em vez de você edificar e ganhar ele para Jesus, você vai espantar ele da igreja. Ele vai falar, tinha um grego lá conversando o tempo todo, eu não entendi nada. Tinha um americano lá falando inglês e eu não entendi. Tinha um japonês lá falando, entendeu? O japonês. Tinha um chinês, entendeu? Falando na língua dele lá. E eu não entendi nada. Ele sai sem edificação. Mas a Bíblia diz, na ordem e na decência Deus opera. Mas um só é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer. Entendeu? Aí tem pessoas que chegam lá e falam assim, eu tenho os 9 dons. Eu tenho os 9 dons. Às vezes não tem nenhum. E está achando que tem 9 dons. Cuidado, irmãos, com essas coisas. Isso é muito perigoso. Viu? Isso é muito perigoso. Não brinca com as coisas de Deus. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Não erreis, seus devassos. Porque o que o homem semear, ele vai colher. E a Bíblia diz que mentiroso não tem parte no reino de Deus. Muito cuidado. Eu não estou dizendo que você não é ousado, mas tenha prudência. Faça na orientação do Espírito de Deus, para que a obra do Senhor, o reino de Deus, seja edificada. Sabe por que a igreja do Senhor hoje está muito desacreditada no mundo? Por causa das meninices que existem. Por causa dessas coisas que acontecem. Revelação de mentira, profecia de mentira. As pessoas vão lá, ao invés de ouvir uma palavra de Deus para ser edificada, só ouve profecia. Tem cara que erga até o púlpito para cima, joga para cima, erga as cadeiras para cima, fica pulando, sapateando. Isso é escândalo, irmão. Isso não é coisa de Deus. Isso é escândalo. O Espírito Santo não faz isso. E alguém pode falar, mas Davi dançou quando vinha entrando em Jerusalém com a arca. Isso aí é outra coisa, não tem nada a ver isso aí, irmão. Não vou misturar as coisas. Davi dançou porque estava cheio do Espírito Santo. Aquela dança espiritual, aquela coisa ética maravilhosa, que se acontecer na igreja a gente sente. Pelo discernimento do Espírito, a gente sente que é de Deus. Mas quando o cara está lá pulando, sapateando, derrubando banco, cadeira, isso é coisa de Deus, gente. Deus não é assim, não. Deus é ético. Repito mais uma vez. Está entendendo? Muito cuidado. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Quer dizer, Deus reparte todos os dons. Um tem um dom, tem outro, mas todos faz parte do corpo. Aí agora que entra, o demônio tem operado muito na vida de muitos cristãos e tem derrubado muito com esse negócio. O camarada tem o dom de profecia, o outro quer ter profecia também na marra. O cara tem o dom de interpretar, o outro quer. Não é Deus que está repartindo, irmão. É o corpo de Cristo. Cada um na sua função. Um é dedo, outro é braço, outro é antebraço, outro é cabeça, outro é olho, outro é boca, outro é nariz, outro é ouvido. Entendeu? Outro é pé, outro
É mão. Entendeu? Cada um na sua função. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Cada um na sua função, ele usa cada um como quer. E o nome dele é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém pode falar que não precisa do outro. O olho não pode dizer para o pé que não precisa do pé. Ou digo melhor, da mão. E para o pé também. Se nós machucamos o nosso pé, entendeu? O que você vai fazer? Quando você bate o pé que você machuca, a primeira coisa que o olho vai lá e olha o machucado. Aí a mão vai lá e acaricia, passa a mão, vê o que aconteceu. Um ajudando o outro, irmãos. Um ajudando o outro. Entendeu? O ouvido tem uma utilidade muito grande. Ele escuta. Ele ouve. Se vem um barulho estranho, ele tem que ouvir o que é estranho, o que não é, pelo Espírito Santo. Entendeu? Uns é ouvido, ele ouve. Outros é boca, fala. Outros é nariz para respirar. Outros é olho para enxergar. Outros é dedo. Se tirar um dedo desse, vai fazer falta. Isso é o corpo de Cristo. A igreja é assim. Igual você tem um corpo, tem muitos membros. Nós todos juntos formamos o corpo de Cristo. E para nós formar o corpo de Cristo, nós temos que ser unidos. Não podemos desfazer um do outro. Tem igreja por aí que fala assim, olha, se você não vir para a nossa igreja, se você não batizar de novo, você não é salvo. Esse povo está fora do corpo de Cristo. Está fora do corpo de Cristo. Porque eles estão fazendo acepção de pessoas, não respeitam outros irmãos. Porque é de outra igreja, de outra organização, de outro grupo. Quando Jesus mandou as cartas para a igreja da Ásia, ele mandou para sete igrejas. Uma era diferente da outra, mas todos eram unidos no mesmo espírito. A questão aqui, tá, irmão, não é de ser igreja diferente. A questão aqui é respeitar um outro. Onde a gente encontrar, nós somos irmãos. Ah, o Assembleano desfaz do crente da Batista, porque o crente da Batista é diferente do Assembleano. O Assembleano acha porque a mulher usa uma saia, é mais crente do que a outra, porque usa calça comprida. O outro ministério, porque guarda o sábado, é melhor do que o outro. O outro, porque acredita no paraíso terreno, é melhor do que o outro. O outro, porque é uma igreja que prega ele é antidenominacional, ele não tem essa coisa de costume, de coisa, ele é desviado porque, entendeu? Então, irmãos, quando nós vamos nos unir? Eu não estou dizendo unir e você vir para a minha igreja ou ir para a sua. Eu estou dizendo nós nos unir pela fé, pelo respeito a Deus e pelo Espírito Santo. É isso que Jesus quer de nós, união. Olha bem, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um mesmo espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Entendeu? Se nós bebemos do mesmo Espírito, temos o mesmo Deus, temos o mesmo Jesus, por que viver essa coisa de defender placa? Às vezes a gente fica com vergonha, vai numa igreja visitar, aí você é pastor, você traz uma palavra, daqui um pouco o pastor pega o microfone, irmão, tenha cuidado, irmão, vigia, para você não ouvir semente daninha, cuidado, fica onde você foi chamado, vigia, porque o inimigo pode querer te tirar do foco. Quer dizer, já está com medo do pastor vir falar, ô irmão, vai lá visitar a minha igreja. Já com medo. Para que isso, irmão? Nós temos o Espírito Santo. Por que essa coisa de preocupação? Eu estou lá preocupado se alguém da minha igreja vai para outra igreja? Estou preocupado. Se eu fiz o meu trabalho, se ele foi, glória a Deus. Desde que ele permaneça com o Senhor, se ele achar que não está bom lá, ele volta. Se ele não voltar, amém. Se ele voltar, glória a Deus, amém. Entendeu? Porque eu não trabalho para mim, eu trabalho para Deus, eu não trabalho para formar grupo para mim, eu trabalho para o Senhor. Não importa onde ele vai, porque eu conheço a palavra do Espírito Santo, dos dons do Espírito, da repartição que o Espírito faz a cada um como quer, e usa cada um como quer. Se a gente conhece isso, para que essa coisa? Camarada, porque é um obreiro, eu acho que é melhor do que os outros. É um presbítero, é melhor que os outros. Ah, evangelista, pastor, é melhor que os outros.
Entendeu? Não é nada, meu irmão, você não é nada. Você tem que ser crente em Jesus, liberto pelo poder de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se o pastor disser, eu não sou uma zeladora, eu não sou um membro qualquer, eu sou pastor. Poxa, será que ele não é do mesmo corpo? Se é do mesmo corpo, vamos se respeitar, porque cada um no seu lugar. Porque Deus usa cada um como quer, não precisa nem eu repetir isso mais. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todos fosse só membro lá, não fosse obreiro, aonde estaria o pastor? Se todos profetizassem, aonde estaria o interpretador de língua? Não existiria. Mas para acontecer a bênção na igreja do Senhor, precisa cada um na sua função, porque faz parte do corpo de Cristo. Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todo fosse ouvido. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todo fosse só um membro só, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros e um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser o mais fraco, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. É o amor, irmão, a união. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Mas a gente vê o contrário. Um membro padece, sofre alguma coisa e sai da igreja, todo mundo parece que vai parabenizar aquilo. Ah, aquele irmão era problema, é um favor que ele saiu daqui. Onde está teu amor, meu irmão, minha irmã? Por que você se alegra com a derrota do irmão? Por que você se alegra porque ele saiu da igreja? Você tem que cumprir o seu papel. Vai atrás da 99 que saiu do aprisco. Ore por ela para que ela volte. Não é se alegrar com a desgraça, com a derrota do outro. Nós temos que se alegrar com a união. Nós temos que trabalhar. A nossa matemática tem que ser de multiplicar, não de destruir, de diminuir, de acabar. De maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Louvado seja o nome do Senhor. É esta palavra de Deus que eu tinha para você. Muito cuidado em usar os dons que Deus deu para você. Use com sabedoria. Mas não fica querendo dom sem ter, não, irmão. Não fica falando que tem dom sem ter. Isso é muito perigoso. Deus pode cobrar de você. Faça a obra de Deus com amor. Não tem dom? Pregue a palavra. Fale de Jesus com amor. Entendeu? Com respeito ao próximo, ao pastor, aos irmãos, a todos. Dê a honra devida a cada um. O pastor, a honra que ele merece. Os obreiros, a honra que merece. Os membros, a honra que merece. Todos sejam honrados por ti. Não sai por aí falando mal dos irmãos. Isso é muito feio. Criticando, falando mal. Escuta uma conversa, já sai esparramando. Não sabe nem se é verdade ou não. Sai falando. Quantas pessoas que me criticaram, falaram mal de mim por coisa que ouviram.
Quantas pessoas que falam mal de você por coisas que ouvem. Você nunca nem pensou naquilo, as pessoas estão falando mal de você. São crentes, são membros? Faz parte do corpo de Cristo? Não. Eu acho que esses faz parte do reino da besta, que vai ser destruído com os 7 flagelos de Deus. Cuidado, porque Jesus está voltando. Deus o abençoe, que o Espírito Santo fale no seu coração. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu joinha. Ajude o canal a crescer e chegar a outras pessoas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.